Olá, meu irmão, minha irmã. Domingo, 29 de janeiro, quarto domingo do tempo comum. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Quero acolher você que pela primeira vez me encontra aqui no canal do YouTube. Se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações aqui do YouTube e ao longo aqui do vídeo da homilia, não se esqueça de dar o like, de apertar aí nesse joinha. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e mostrá-lo para mais pessoas, tá bom? Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas aí na sua tela agora vai aparecer os horários da transmissão da Santa Missa desse final de semana, aqui na nossa paróquia São José, que de modo algum exclui você de ir à missa presencial, né? Mas por algum motivo de doença, enfim, não sei, se você quiser acompanhar a missa nossa aqui, tá aí na tela os horários que a gente vai transmitir, as missas também desse quarto domingo do tempo comum. E ainda antes do Evangelho, lembrando você que nós vamos começar o mês de fevereiro, nosso diário espiritual do mês de fevereiro, lá do nosso site, ter aí no celular, no computador ou até imprimir, como muitos gostam de fazer. E lembrando também, então, que no mês de fevereiro nós vamos ter 2 diários espirituais, o de fevereiro até a quarta-feira de cinzas, porque na quarta-feira de cinzas a gente começa o nosso diário espiritual do tempo da quaresma, tá bom? Então preste atenção nisso aí, você vai baixar 2 diários espirituais nesse mês de fevereiro. O da quaresma vai entrar só mais daqui a alguns dias lá no nosso site, tá bom? Vamos então meditar a partir do Evangelho desse quarto domingo do tempo comum. O Evangelho é Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, diz assim: Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós temos o projeto de vida de Jesus e o projeto de vida que Jesus apresenta ao cristão, aos discípulos. Sermos bem-aventurados. Nas bem-aventuranças nós temos o sentido pleno da lei de Deus. Quando a gente pensa na lei de Deus, logo a gente pensa num monte de não, né? Não isso, não pode, não mata, não rouba, não. E um monte de dever. Tem que guardar domingos, amar, enfim. Mas qual é a plenitude disso? A gente se relaciona com a lei de Deus esperando qual fruto? Ou, ao praticar a lei de Deus, ao obedecer a Deus, o que pode acontecer em mim? Precisa haver em nós uma disposição interior de nos tornarmos bem-aventurados, ou seja, bem encaminhados na boa aventura, né, da vida, da nossa existência. E o Evangelho das Bem-aventuranças, esse capítulo 5, aqui de São Mateus, é o coração daquilo que é Jesus, daquilo que é o Evangelho. Sem as bem-aventuranças, a fé se torna uma caricatura. A fé se torna algo até exótico, excêntrico, hipócrita, né? Tosco, violento, bobo, não sei, qualquer coisa que não é o que devia ser. Sem as bem-aventuranças, a gente se torna um contra-testemunho do próprio Evangelho, do próprio Jesus. Portanto, o fruto da vivência, da religião, das leis e dos preceitos, é que a gente se assemelha a Jesus. Porque Jesus é o bem-aventurado. Quem é que vive e tem em si todas essas bem-aventuranças na sua plenitude? Jesus é o pobre, o manso, o humilde, o pacífico, o puro, o injustiçado. Jesus é a bem-aventurança. Mas esse é o convite dele para você e para mim. Nos dispormos a essa santa aventura na nossa vida. E veja, para quem é que Jesus está falando isso? O Evangelho tem uma sutileza, ele começa dizendo assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los, sobretudo aos discípulos. Portanto,
Tem muita coisa na Bíblia, na fé, no Evangelho, que às vezes faz sentido para todo mundo, assim, até para quem é católico, muito de ponta cabeça, né? Quando a gente fala cura, libertação, bênção, o padre vai abençoar, a medalha de Nossa... isso, todo mundo vem. Mas tem coisas que de verdade só faz sentido e só tem sabor no coração, na mente, de quem é discípulo de Jesus. E quem eram os discípulos? Quem são os discípulos hoje? O que é ser discípulo de Jesus? Discípulo ganha o nome de discípulo. Aquele e aquela que por causa de Jesus Cristo abriu mão não só do pecado, como abriu mão de direitos para estar mais perto de Jesus e a serviço de Jesus. Esse é um discípulo. Então vamos lá de novo. Os discípulos, quem é que ganhava esse título? Isso vale para o hoje também. Quando a gente abandona o pecado, e só porque a gente talvez não mata e não rouba, isso não faz ninguém ser discípulo de Jesus ainda. Os discípulos foram homens que, por causa de Jesus, não só abandonaram o pecado, vamos pensar o próprio São Mateus, que abandonou lá a coletoria de impostos, onde ele roubava e explorava. Os discípulos são homens que, por causa de Jesus, abandonaram o pecado, sim, mas abandonaram direitos. Para ser discípulo de Jesus, você e eu, não basta que a gente abandone o pecado, pare de fazer coisa errada. A gente só é discípulo quando a gente renuncia a si mesmo, quando a gente renuncia a coisas que não são erradas, são direitos nossos. Era direito de Pedro, André, Tiago, continuar sendo pescador, administrar a barca, a pescaria, ganhar dinheiro, comprar uma casa maior, era direito deles. Veja, o discípulo só é discípulo se ele abriu mão de direitos. E ele não abre mão de direitos por nada. Ele abre mão de direitos para ser do povo de Deus, para ser amigo de Jesus, para estar em comunhão com Cristo, para experimentar em si um novo tipo de riqueza, um novo tipo de alegria. É por isso que o Evangelho das Bem-aventuranças, ele não faz muito sentido não na vida daquele cristão que é cristão, mas ainda não é discípulo, porque contentado está em não matar, não roubar. E na minha missa lá se der, se não chegar visita, a gente vai, sabe? Esse evangelho, ele só o intui, vamos dizer assim, só o entende quem quer ser discípulo. Os discípulos se aproximaram e é para os discípulos que Jesus vai falar um monte de coisa que contraria a ciência, a sabedoria humana. Bem-aventurados, bem encaminhados, felizes, os pobres em espírito. Na Bíblia, a expressão em espírito significa totalidade. A mentalidade humana não vê alegria, nem beleza, nem bom caminho em se tornar pobre. A mentalidade humana quer dinheiro, e mais dinheiro, e da melhor marca, do melhor... Existe alegria em ser pobre? Em depender, às vezes, até da providência de Deus para algumas coisas? Ou em ser desapegado e indiferente ao luxo, ao glamour? Pode haver alegria nisso? Percebe? E aí Jesus continua falando, bem-aventurado, feliz, bem encaminhado, os aflitos serão consolados, os mansos. São eles que possuirão a terra, não os violentos, os que fazem à força as coisas. Bem-aventurados os que têm fome, felizes, quem tem hoje sente uma fome e uma sede de justiça, de santidade, do bem do outro, e não só quem pensa em si mesmo. Veja, essas coisas contrariam a carnalidade que está em nós, né? Só faz sentido para quem é discípulo, para quem dispôs a vida a isso, né? Qual é a alegria que pode haver em ser perseguido, injuriado, agulhado por causa de Jesus? Então, se a pessoa não é discípula, se ela não quer ser discípula, ela não vê beleza nisso aqui não. E aí acontece aquela coisa triste. A gente escuta o evangelho, Jesus falou, mas lá dentro de nós, um lado cínico, que às vezes a gente não vai externalizar por palavras, mas lá dentro de nós, uma voz diz assim, mas não é bem assim também, né? É difícil essas coisas, né, padre? Assim, é complicado, né? Na vida real não é assim. Ué, e nós vivemos onde? Se não é na vida real? Na vida real não é assim. É o cristão cínico, descrente, né? Desesperançado da santidade. E Jesus então vai dizer para quem quer ser discípulo, portanto, para quem quer que a lei de Deus faça dele um bem-aventurado à semelhança de Jesus, alegrai-vos, exultai, porque grande será a vossa recompensa nos céus.
Nessa vida, qual é a recompensa do cristão? A recompensa do cristão é perceber que ele está se assemelhando a Jesus, vivendo o que Jesus viveu, sua pobreza, sua mansidão, sua pureza, sua fome, sua sede, sua justiça, sua caridade e até mesmo a sua injúria e perseguição, sabendo que isso já é uma grande recompensa. Estar no número dos discípulos de Jesus. E aí, uma recompensa ainda maior no céu. A primeira leitura vai falar desse número dos que pertencem a Deus, do profeta Sofonias capítulo 2, né? E depois, sobretudo, lá o capítulo 3, versículo 12, verde palmeiras para grifar aqui. E deixarei, diz o Senhor, entre vós um punhado, ou seja, não é muita coisa não, um punhado de homens humildes e pobres em nome do Senhor. No nome do Senhor porá a sua esperança o resto de Israel. Portanto, a bem-aventurança, a santidade, nos faz ser como que um resto, um pequeno número, mas o número dos felizes, né? O número dos felizes. E aí, Paulo vai reforçar isso na segunda leitura desse domingo, da missa do domingo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 26 a 31, Paulo vai dizer, irmãos, considerai vós mesmos aí, entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos ricos entre vós, né? Vocês são bastante comuns, né, Coríntios? Olha só, porque Deus escolheu aquilo que o mundo considera estúpido para confundir o sábio, aquilo que o mundo considera como fraco para confundir o que é forte, Deus escolheu aquilo que o mundo considera sem serventia para confundir os importantes, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. Deus que escolhe as coisas loucas desse mundo. O caminho das bem-aventuranças, para quem é mundano, parece loucura. Para nós é alegria e recompensa. Já aqui nessa vida, perceber, eu estou me parecendo mais com Ele, me unindo mais a Ele. E aí sim, poder esperar por uma grande recompensa no reino dos céus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.